Finalmente já chegou ao mercado o novo Shimano ESTR e hoje vamos falar em detalhes sobre os dados técnicos e as sensações que ele transmite quando é testado. Porque, bom, apresento para vocês, talvez vocês já conheçam o Nacho, que é o cara mais canivete suíço que eu conheço, é meu filmmaker de confiança, mas enfim. Superbikers, ultraciclista, manda bem em todas as modalidades, acabou de chegar em quinto na Madrid-Barcelona, parabéns, obrigado. Além disso, ele é bom no mountain bike. Por agenda, não pude ir a Madrid testar os novos instrumentos. Então foi ele quem foi até lá para poder ter esse primeiro contato com esse primeiro Shimano XTR. Se concordarem, vamos analisar os dados técnicos fornecidos pela Shimano. Vamos ter o feedback do Nacho e ao mesmo tempo vamos comparar um pouco até onde conseguimos nesses primeiros testes. Com o que já conhecíamos, o sistema sem fio da principal concorrente da Shimano, a SRAM com o AXS, ou seja, você também estava servindo de modelo para a filmagem da Shimano. Na parte de bicicletas... Exatamente, sim. Então eu tive, digamos, a oportunidade de testar em duas ocasiões diferentes e em duas bicicletas. Em e-bike e em mountain bike, exatamente. Perfeito. Vamos começar pelo câmbio traseiro, onde há mais novidades. Obviamente estamos falando da Shimano, já com tecnologia i2 wireless, ou seja, 100% sem fio, a bateria está integrada, é recarregável, removível, mais ou menos o conceito que já conhecemos e que de fato tem uma tampinha, diferencia da SRAM que tem uma tampinha que se não estiver bem colocada não funciona. A bateria não faz contato com o sistema, então é isso, né? Uma pequena diferença. E um ponto muito importante é que eles modificaram a tecnologia Shadow que já tinham no câmbio traseiro da Shimano. Por um lado, eles usaram, ou seja, adicionaram uma mola, agora tem duas molas. Além disso, é um sistema que já funciona automaticamente, sem precisar ser ativado. Antes, com aquela alavanquinha que tinha. E isso parece ser que o que faz é melhorar. Uma das preocupações da Shimano com o novo grupo era a tensão da corrente. Shimano, vamos revisar. Aqui, porém, focaram na tensão da corrente. Segundo eles, aumentou 72% em relação ao modelo anterior, uma barbaridade. Eles também ficaram muito obcecados com a precisão e com a velocidade. A Shimano afirma que é possível trocar todo o cassete do 51 até o 10 ou do 10 ao 51, segurando a alavanca do XTR por apenas 2 segundos. Então, aqui Nacho, nos diga como você sentiu essa efetividade da troca? Bom, para começar, uma das coisas que eu gostei muito da troca é o que você mencionou sobre a tampa. Me parece um tema interessante porque realmente a bateria fica muito protegida, ou seja, fica muito bem protegida. E é difícil não colocar direito a tampa porque, ou seja, você tem que ouvir um clac para saber que ficou bem encaixada. Quanto à velocidade da troca, na verdade eu não medi com cronômetro. São dados que a marca nos fornece, mas devo dizer que é muito rápido. Aham. Parece realmente rápido. E justo. Quando estávamos fazendo a sessão de fotos para as e-bikes, uma das coisas que eu tinha que fazer era passar rápido de cima para baixo e de baixo para cima. Beleza? E era muito rápido, ou seja, realmente parecia muito rápido e muito preciso. Ou seja, não é como se fizesse um clac, não fazia carrei, parecia rápido. E quanto ao lugar? Isso pode ser justamente um dos pontos fortes ou uma das diferenças em relação à SRAM, porque a SRAM, nesses últimos câmbios com o T-Type, a lentidão da troca ficou ainda mais acentuada. Mas eles defendem que isso é para que você possa trocar sob pressão, ou seja, quando está fazendo força. Mas realmente eu pude perceber ainda, ou seja, o Axis anterior já era lento, né? O que temos agora, que é o T-Type, é muito lento. Mas enfim, aqui temos a dicotomia. Para começar, você tem que escolher precisão, tensão da corrente, muita velocidade para trocar, ou SRAM, que talvez seja mais lenta, mas te dizem que, sei lá, poderia ter um elefante pisando no pedal e ainda assim conseguiria trocar de marcha. Olha, eu sou usuário de SRAM, tenho os dois tipos de câmbio, tenho o normal e o T-Type. É verdade que com o T-Type a lentidão é máxima. E também na hora de ajustar sinto que é muito mais complicado do que o Axis normal.
E para mim, na minha opinião, eu prefiro muito mais a rapidez e a precisão que eu tinha, a sensação ao usar o novo Shimano Wireless. Que esse é o Ryan. E suponho que tudo isso levado para a competição, Copa do Mundo e tal, esse pessoal que disputa por milésimos vai ter ainda mais valor nesse ponto. Bom, o novo câmbio traseiro tem um design muito bem trabalhado. Os japoneses dizem em algum vídeo promocional que eu vi que ele tem formato de katana. Mas enfim, basicamente é porque a parte que ficava na lateral, que no modelo anterior ficava muito exposta, porque era como uma curva reta, aqui eles trabalharam com uma angulação de 45 graus, de forma que se algo bater ali, fica mais fácil. Que a pedra, tronco ou outro objeto deslize sobre o câmbio sem ficar preso e quebrar o desviador ou gancheira. Eles fizeram assim. Eles também desenvolveram um motor interno que conta com um mecanismo para que quando houver um impacto, o servo interno. Por um lado, ele bloqueia até certo limite para impedir que o desviador entre nos raios e bata na roda, no aro ou no que for. E por outro lado, que ele volte automaticamente à posição sem o ciclista fazer nada. Ou seja, isso são coisas que só podem ser feitas quando já é eletrónico e que melhoram enormemente em relação ao sistema anterior. E outro aspecto muito interessante da construção é que as roldanas não têm orifícios, ou seja, por exemplo, o RAM com o T-Type. O que foi feito é que mesmo que entre um galhinho, a roldana pode continuar girando, porque é como se fosse independente do mecanismo interno. E a Shimano diretamente. O que eles fizeram foi que a roldana não tenha furos, não tenha orifícios, então nada pode entrar ali. E por outro lado, a patilha, ou seja, o que seria a perna até chegar à roldana, é mais rígida. Mas acima de tudo, a parte que está à frente da roldana protege a roldana. Nada pode atingir a roldana diretamente, pois ela serve de proteção. Então, nesse sentido, bom, são pequenas melhorias que eu acho que fazem sentido. A ponta Shimano não vai fornecer isso. Isso quer dizer que se você tem uma bicicleta moderna, você vai instalar o sistema XTR com uma ponta universal. Mas ao mesmo tempo, isso quer dizer que esse sistema XTR que chega ao mercado em 2025 serviria em uma bicicleta de 2020, de 2022, de 2023, certo? Ou seja, dá realmente para instalar esse sistema em qualquer bicicleta? E a Shimano nos diz que com sua nova 310 mAh pode chegar a acumular 340 km, sempre considerando diferentes temperaturas, clima, lama ou o que for. Eles estimam que você pode fazer até 340 km, enquanto com os SRAM, segundo a Shimano, até 230 km, ou seja, mais autonomia. Aqui existe a opção de caixa longa ou curta, dependendo do cassete que você montar. Vamos analisar agora o 1051 e principalmente o 945, que é mais compacto. É bastante compacta na gancheira. Genial. E é preciso dizer que o XT que chega ao mercado também é sem fio, tudo igual, é exatamente a mesma coisa, muda a estética, obviamente aumenta um pouquinho o peso, e a única diferença real que existe em relação ao XTR em termos de desempenho é que ele não tem o auto shift. Ou seja, segurar o botão para que automaticamente desça todo o cassete ou suba todo o cassete. Isso no XT não vai existir. Enfim, e agora vamos ao assunto do controle, porque agora o controle, ao se tornar sem fio, também muda enormemente. Tem 3 botões, 100% personalizáveis os dois para pressionar, você pode mudar as posições. Agora quero que fale sobre isso, pois acho que tem muito a comentar. E também existe um botão multifunção que pode ser usado para fazer microajustes em movimento, ou para conectá-lo ao ciclocomputador e fazer ajustes direto nele, sem precisar tocá-lo. E também, e aqui já começo a te perguntar, porque para começar insistiram muito comigo na Shimano, apesar de ser eletrónico, o comando tem um toque meio mecânico, você também percebeu isso? Nem tanto, né? Digo, Pode ser que o botão realmente pareça um pouquinho mais clique. Que o CRAM, por exemplo, que é um clique. Sabe? A ergonomia do botão é agradável, digamos, tem uma espécie de silicone por cima que dá uma certa aderência, mas não sei se eu veria tanto assim como um mecânico, sabe? Quer dizer, continua sendo um botão, digamos. Ok. Essa é a minha sensação. O quê? E como é a sensação
ao manipular, isso vai para cima e para baixo. A posição dos botões é bem diferente do SRAM, onde geralmente um fica em cima e outro em baixo. Depende das configurações deles. Há vários tipos de botões e funções. Mas nesse Shimano tem tipo uma alavanca na frente e outra atrás. Sim, eu sinto que, né? Tem que brincar, Não sei se é porque eu não tive tempo suficiente para brincar tanto. Brinquei com eles, mudei eles de posição e tudo, mas quando um ficava mais à frente que o outro. Minha sensação era que quando você queria ir no de trás, era como se você tivesse que fazer, tipo uma espécie de movimento de mexer o dedo mais do que deveria, sabe? Inclusive, quando você apertava o botão de trás e o da frente, parecia que ficava entre os dois. Seu dedo vira o presunto entre os dois botões do sanduíche. Exatamente. E em algum momento, né, se você pegasse algum buraco ou algo assim bem na hora, em Mega-Am, parecia que você levava um tranco. Beleza, são coisas pequenas, mas acho que, na minha opinião, não era tão confortável quanto pode ser, por exemplo, o antigo da Axe, que você sabe que é um único botão meio curvado já. Sim, mas no final tem botão em cima e em baixo. Que é super rápido, sabe? Sim, mas quando esse botão foi lançado, lembro que muita gente, inclusive eu, dizia: não sei se estou apertando em cima ou em baixo. Ou seja, muitos de nós tivemos um tempo de adaptação, um aprendizado para esse novo sistema, porque vinhamos de algo muito brusco. SRAM, por exemplo, no cabo era super brusco e você sabia muito bem o que estava fazendo com cada botão. Ao passar para o sem fio foi como: caramba, o que estou fazendo? Não consigo me controlar. Eu acho que agora também, talvez nossa mente esteja um pouco condicionada pela educação que tivemos nos últimos anos. Com o sistema AXS mudar para esse Shimano vai exigir quilômetros, sabe? Né? Concordo completamente, ou seja, no final é como eu te dizia, sabe? Eu acho que foi um momento que eu tive em ambos os casos para poder testá-los. E claro, eu venho usando o AXS e minha mente está tipo cima-baixo, em como... Frente e atrás, sabe? O que quero dizer? Aqui está mais para frente, para trás, mas dá para modificar bem os botões. As posições, até mesmo as... Ou seja, você tem um parafuso na lateral que pode mover para cima ou para baixo, os dois botões, como para dar uma angulação. E vai ser brincar um pouco com isso e depois com a posição de frente para trás, ou seja... A inclinação, exato. A inclinação que você pode ajustar no freio, sabe? Encontrar o ponto que funcione para cada um, seja mais à esquerda ou à direita, dependendo. Isso, né? Não sei, acho que vai exigir muitos quilómetros. Até hoje ainda acontece comigo, porque troco tanto de bicicleta, talvez. Ontem usei uma bicicleta de estrada com sistema RAM e hoje estou com uma Shimano tentando usar ambas as alavancas. E depois, quando volto para a RAM, tento trocar de coroa. Só com a da esquerda, sabe como é? Mas enfim, no momento em que você tem só um sistema, provavelmente acaba pegando o jeito. E é isso. Vale comentar que funciona com duas pilhas tipo botão. CR1632, que segundo a Shimano garantem até 3 anos de bateria no controle. O 6T. Estamos falando da mesma coisa, mesmas funcionalidades, exceto pelo AutoShift. E a única coisa que muda é um pouco a estética. No que diz respeito à gestão de tudo o que pode ser feito a nível eletrônico, o aplicativo principal vai continuar sendo o iTube, que é o que principalmente o pessoal do eBay, que está pegando mais pesado com o tema da Shimano, está usando. Talvez para o pessoal, o mountain bike tradicional pode não ser familiar, mas o app é fácil de usar. As pedivelas continuam com o design, Holotech com reforço na coroa. Na coroa, quando olhamos, há como dois espaços que estão bem cobertos. Eles buscam que, no momento em que houver um impacto qualquer coisa, então a coroa tenha mais reforço para impedir que possa quebrar e tudo mais. Claro, continuam 100% com o alumínio. Coroas de 28, 30 e 32 dentes são mais usadas no enduro, enquanto de 32 a 38 dentes são voltadas para o cross-country. Linha de corrente de 55 mm com dentes redesenhados para transmissão mais silenciosa e precisa. Como dissemos antes, 170 e 175 mm no enduro. Também vão ter 160, essas são as opções que existem de comprimento de pedivela. No cross country, o fator Q
vai ser de 168 milímetros e um peso de 570 gramas. No Enduro, o fator Q vai ser de 176 milímetros e o peso é de 587 gramas. No XT, o fator também vai ser em alumínio. E só vai existir um fator 176 milímetros com 591 gramas. E se vamos para os cassete, o XTR é feito de 3 materiais. Aço para os pinhões menores, que são os que vão receber mais força, titânio para os maiores e alumínio para os centrais. O núcleo seguirá sendo microspline, com dentes redesenhados para mais silêncio e rapidez, como já dissemos. Possibilidade de cassete grande, como já existia. 1051 pesa 324 gramas e o 945 mais compacto 317 gramas. O XT é bom, vai ser basicamente alumínio e aço inoxidável. Titânio não aparece por aqui e nem é esperado. Freios, isso, você é do time dos freios. Shimano. Sim, quer dizer, deixa eu ver. Sou usuário da SRAM na estrada e no gravel, não posso fazer nada. Mas na minha mountain bike eu tenho o grupo AXS com freios Shimano. Já como eu sou totalmente a favor da Shimano em freios. Então, aqui tem uma questão que é que eles renovaram os dois freios, tanto o de cross country com 2 pistões, quanto o de trail enduro com 4 pistões. O de cross country dá para ficar a sensação de que não mudou muito esteticamente, mas parece que por dentro mudaram muitas coisas. O de cross country continua tendo, digamos, a saída do cabo na diagonal, como até agora, porém o de trail enduro. Além dos 4 pistões, cada um possui 2 densidades diferentes, perceptíveis externamente, sendo um maior que o outro. Este freio sim tem a saída, digamos, paralela ao guidão, caso se queira fazer uma introdução diretamente dentro do guidão. Aí, se tivermos um guidão desses que tenha o furinho perto dos freios. E bom, aqui a questão é que o ditado costuma ser: se algo funciona bem, não mexa. E, em geral, todo mundo que usa freios Shimano está muito satisfeito. A questão é que aqui, além dessas mudanças de estrutura e estéticas que fizeram nos freios, é que eles mudaram o fluido. Então, o fluido agora é específico para esses freios. Não pode ser misturado com o anterior. Esse fluido não pode ser usado nos freios anteriores. É necessário usar o novo fluido nesses freios. Em teoria, para ter melhor tato, isso foi feito principalmente pela Shimano. Para o funcionamento do freio, embora a temperatura climática ou a temperatura do próprio circuito pode ir variando por causa das frenagens, e tal que o desempenho se mantenha o mais estável possível. Então, Nacho, aqui você tem que nos iluminar. E aí, sentiu os freios, como sempre? Eu, na verdade, senti como sempre. Ainda bem, sim, que alívio isso. Senti como sempre, desde então. Falando com você, desde o toque até a potência de frenagem que ela tem. Porque eu pude testar os dois, porque na e-bike foram testados os de 4 pistões. E a verdade, estávamos fazendo coisas que exigiam bons freios. Principalmente com o e-bike, pois você leva peso extra e inércia. Eles se sentiam super bem. E com a de cross country, igual. Ou seja, tanto o toque, né, aquele que a Shimano tem, sabe quando você toca e pensa, isso freia. Já estou travando as rodas, freia. Exato, não, você pensa, se apertar muito o da frente, passa por cima. Até então não sabia, tudo era igual, não sentia nada. Genial, espero que continue assim por muito tempo. E eu sabia que eles tinham trocado o líquido. Quer dizer, você estava em duplo cego, né? Sim, sim, ou... Quer dizer... Experimento total? Experimento total, tudo bem. Muito, muito bem. Por outro lado, a ergonomia também, levemente a posição das alavancas, teoricamente para deixá-lo bom, para cansar menos o dedo de ação e tudo mais. O que mais podemos contar? A regulagem milimétrica das alavancas, o que acha disso? Se eu não me engano, e me corrija se eu estiver errado, na de 4 pistões você tem tipo uma rodinha. Sim, aqui... né? Que é muito legal, porque eu também estava mexendo. É como se você pudesse ajustar bastante, com muita precisão, no milímetro. Literalmente no milímetro? Sim, quer dizer, parecia muito, muito fácil e muito rápido de ajustar. Os captadores. A parte da resina foi feita um pouquinho mais larga, segundo eles, para ter menos vibrações.
Os discos e a corrente são os mesmos, sem mudanças aqui. E o XT tem uma única alavanca, que é a de cross country, não vai haver versão de enduro ou de trilha. Quanto à e-bike, obviamente passa para 12 velocidades, todo o lance de auto shift, free shift. A bicicleta troca de marchas sozinha no modo automático, o que é incrível. Você já testou? Sim, mola, né? Sim, eu consegui testar. Tem suas coisas. Acho que também precisa ter aqui sua curva de aprendizado e adaptação. Eu meio que preferia saber onde estou, achava estranho. Que a máquina decida, né? Eu sempre achei estranho como de repente você mudava e dizia isso. Mas eu acho que uma vez que você se adapta e configura direitinho, sabe? Tem que... E que depois tem um tempo de aprendizado. Quero dizer, Sim, é verdade? Claro, você tem que rodar alguns quilômetros para que a máquina aprenda com você. E então cada vez ela vai se ajustando mais. Sim, lembro que quando fomos à Croácia, todos os jornalistas presentes, comunicados e tudo mais eram um pouco céticos. Isso não faz sentido. Como ela vai decidir melhor que você numa subida técnica com pedra? Qual marcha usar? Quanto mais difícil, mais ela acertava. Ficamos impressionados. Enfim, coisas do futuro now que já chegou. Bom, já era. O design do desviador é bem futurista, parece muito futurista, né? Sim. Nas e-bikes, o desviador é alimentado pela bateria principal via cabo sem bateria removível. E importante, a Shimano também lançou um cabo compatível com todos os sistemas Bosch. Todas as bicicletas e e-bikes com sistemas elétricos Bosch poderão usar o novo XTR. Rodas têm novidades porque lançaram enduro, trail, cross country, mas enfim, indo ao que interessa. Repetindo, então, rodas com raios de titânio, 24 raios passam a ter rolamentos selados. Eixo microspline compatível com o Hyperglide Center Lock, obviamente de carbono. O conjunto dessas novas rodas pesa 1.216 gramas, super competitivo. Design do aro, excêntrico para reforçar o lado que leva ao cassete. Bom, umas rodas bem top pelos dados. Além disso, o alojamento dos pedais foi levemente modificado. É aquela coisa, não mexem nos pedais XTR que já são bons, né? Mesmo assim fizeram 2 comprimentos. Também são compatíveis com as escalas atuais. E quanto aos de cross country, a plataforma é mais baixa e isso sempre, quanto mais baixo for o pedal, melhor. Porque, bom, quanto mais perto do eixo do pedal você está e portanto não sei se devo dizer centro de gravidade ou não, centro de gravidade, mas sim do ponto de controle da bicicleta que você está exercendo com seus pés, né? Também lançaram pedais novos para enduro e trail, com nova presilha, é compatível com Shimano Pedaling Dynamics anteriores, mas essa nova presilha tem a vantagem de que você não precisa encaixar primeiro na frente e depois atrás, ou atrás e depois na frente, mas pode encaixar assim, verticalmente. Quais sensações o novo XTR te traz? Bom, eu faria a troca, sim, eu trocaria sem dúvida alguma, porque para mim ele tem várias vantagens. Embora o comando ainda não me convença totalmente, acho que é uma parte que dá para aprender e você pode se acostumar. E embora eu não precise tanto dessas trocas rápidas pelo tipo de ciclismo que eu faço, tem momentos em que eu realmente agradeço por ter isso, a precisão e a rapidez. E outra coisa que eu gosto muito é que a bateria fica muito bem protegida, ou seja, ela se encaixa perfeitamente em... Bom, ela está diretamente dentro, Ela fica dentro do desviador, ou seja, não é visível. E para que ela saia, você tem que tirar a tampa, tirar a bateria, colocar de novo. Então, para mim, poder ter freios Shimano com tudo Shimano, me parece que é uma vantagem para o meu tipo de ciclismo. E bom, vamos ver o que acontece com ele. E o resto das bikes, né? Falando de problemas graves. E De estrada, né? Imagino que virão novidades. homem, curiosamente eu acho que isso é um lançamento de montanha, mas que vai ter réplica mais cedo ou mais tarde. Provavelmente mais cedo do que tarde no mundo. Porque tudo isso será logo aplicado ao gravel. Esse cassete 945 tem uma cara de gravel que não dá para aguentar. E justamente tudo isso de troca rápida, troca precisa,
Já vão sair estudos e já vai dar para conferir no momento certo. Mas eu acho que vai melhorar muito a eficiência de todo o sistema de transmissão. E não só em uma posição, mas com mudanças constantes para cima e para baixo. E isso é algo prioritário no gravel para poder economizar watts para o pessoal de competição. Realmente poder usar a transmissão que gere menos atrito, que troque melhor, que troque mais rápido. Caramba, vejo várias aplicações do XTR para uso no gravel. Ou seja, interessante para a montanha e para o que está por vir, eu acho. Sim. Eu estou com vontade de que você experimente E ouvir você. vamos ver se tudo dá certo. Você é. Mais técnico, sabe, e tudo. Se tudo der certo, eles vão nos enviar um grupo. Eu vou montar em uma das minhas bikes e vou testar bastante. Claro que sim, mas talvez ainda seja cedo demais, né? O título do vídeo é Este XTR vence ou supera o SRAM. É cedo demais, já temos muitos anos de tecnologia Access. Os japoneses da Shimano têm uma mentalidade diferente da ocidental. Aqui ou nos Estados Unidos, eles preferem lançar novidades todo ano e sempre buscam chamar a atenção. E no Japão, não é só com a Shimano que isso acontece. Por exemplo, se você acompanha motos, eu adoro MotoGP, Yamaha, principalmente equipamento Honda, são pessoas que fazem as coisas com muito cuidado, bem devagar, e só avançam quando têm certeza de todos os passos que deram. Eles não lançam nada no mercado, né? Me contaram uma história na Shimano, e Shimano é o sobrenome da família que fundou a empresa. Ainda hoje, o neto do fundador é o presidente. Para eles, na cultura japonesa, o fato do sobrenome da família estar no produto é algo muito importante. Quer dizer, veja bem, estamos colocando o sobrenome em jogo, sabe? Então vamos demorar mais, mas quando lançarmos tem que ser o mais eficaz possível. Então eu acho que vai um pouco nessa linha, mas vamos testar. Então é isso, Nacho. Muito obrigado, cara. Continue mandando ver nessas suas aventuras de autodestruição. Até mais, nos vemos por aqui. Vemos. Beleza? Tchau. Tchau.